Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento 2, e a nossa aula de hoje é primeira e segunda cartas à igreja em Tessalônica. Muito provavelmente nós iremos fracionar esse vídeo em duas partes, para não ficar um vídeo muito longo, mas todos são muito bem-vindos à nossa aula. E, é claro, havendo dúvida, por favor, não hesite em perguntar, tá bom? Muito bem. O que nós temos aqui, meus queridos irmãos, é um mapa que você pode olhar aqui na parte de baixo, do lado direito, que se trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. As cidades que estão em cor marrom são aquelas que o apóstolo Paulo escreveu cartas e direcionou a elas, ok? Então, acompanhe comigo para a gente entender que quando o apóstolo Paulo fundou a igreja em Tessalônica, ele o fez em sua segunda viagem missionária. A primeira, nós sabemos que foi para a região da Galácia. Olhe no mapa, do lado direito, vocês vão ver aqui algumas cidades em verde. E quando você encontra aqui Galácia em verde, na verdade não é uma cidade. Nós sabemos que era uma região de algumas cidades, né? Várias cidades. Listra, Derbe, Antioquia, Icônio. Mas o apóstolo Paulo, quando na sua segunda viagem missionária, ele visita os irmãos na Galácia e depois ele vai seguir viagem. Ele então intenta ir para a Bitínia, mas foi resistido pelo Espírito Santo. Vai para a Ásia, você acompanha aqui esse traçado, né? Como também ele não parou na Ásia porque ele foi resistido também. E aí ele chega na cidade de Troade, onde à noite o apóstolo Paulo ele tem um sonho. Ele vai ouvir de um varão vestido de branco dizendo para ele o seguinte: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo vai deixar do lado direito do mapa a Ásia, o Oriente Médio, né? E ele vai entrar na Europa, certo? Então de Troade ele navega, chega em Neápolis, não é? Ele não para ali, porque a estratégia de Paulo não era parar em todas as cidades que ele passava, mas ele parou apenas naquelas cidades estratégicas, né? E a primeira foi Filipos, e ele então, depois de Filipos, ele chega na cidade de Tessalônica, a capital da Macedônia, né? Que nós conhecemos hoje como a Grécia. Macedônia e Acaia, nas escrituras hoje, é a Grécia. Muito bem. Então, ali Paulo, ele chega numa cidade muito importante. Você pode observar que há um tracejado em azul, e essa era a estrada chamada Ignácia, onde os romanos eles usavam essa estrada como estrada principal para a Ásia. Então, vice-versa, né? Da Europa para a Ásia para a Europa. E Tessalônica estava situada nessa estrada principal, uma cidade muito importante. Havia muitos judeus, né? Aonde havia prosperidade, também lá estavam os judeus. E nas ruínas de Tessalônica foi achada até mesmo uma sinagoga, não só de judeus, mas também de samaritanos, né? Era uma cidade cosmopolita. O que é isso, uma cidade cosmopolita? Gente de todo lugar que você possa imaginar, não é? Então, aí nós temos a cidade de Éfeso. E nessa cidade, em apenas 3 semanas que Paulo pôde ficar ali,
ele edificou, ele fundou uma igreja, certo? Em apenas 3 semanas. E uma igreja importante, uma igreja bem solidificada, né? Bem fundada mesmo, né? Por que que Paulo só pôde ficar 3 semanas ali? Porque os judeus, movidos de inveja, vendo Paulo, né, ser próspero no seu trabalho ali, eles perseguiram Paulo, eles criaram denúncias mentirosas contra o apóstolo Paulo, e ele teve então que deixar ali Timóteo e Silas e seguiu, né, para mais adiante, foi para Bereia. E Bereia, a mesma situação, os judeus lá o perseguiram, né? E aí ele vai para Atenas, mais embaixo, e de Atenas ele chega então em Corinto. E aí Paulo cumpre todo o trajeto de sua segunda viagem missionária, fundando igreja em Filipe, na Tessalônica e em Corinto, né? Nessas 3 cidades, Paulo ele fundou igreja. Muito bem. Então, nós temos aí que Paulo chama a igreja de Tessalônica, quando escrevendo a eles, de igreja de Deus. Né? Igreja de Deus. Muito, muito interessante aí, porque Paulo chegou neste lugar na direção de Deus, não é? E a gente vê aqui que toda essa direção que Paulo teve, que Deus deu a ele, foi muito interessante. Por quê? Eu digo interessante porque quando o apóstolo Paulo ele sai lá da Galácia e tenta ir para a Bitínia, ele não esperou a direção de Deus ali estagnado, parado, né? Mas ele estava em movimento. Ele estava em movimento. Ele saiu da Galácia, mesmo que tentou ir para a Bitínia, e o Espírito Santo deu a ele outra direção. Paulo estava em movimento. É muito mais fácil você fazer uma manobra no carro em movimento do que ele parado, né? Fica mais leve, fica mais fácil. E Paulo sempre esteve em movimento. Ele não ficava parado ali, olhando para o tempo, né? Esperando um sonho, esperando uma profecia, esperando ouvir a voz de Deus, né? Meu filho, vai lá para a Europa, né? Passa a Macedônia. Não, Paulo, em movimento, ele recebia a direção de Deus, e essa direção chegou para ele, e ele então fundou uma importante igreja em apenas 3 semanas, né? Que coisa extraordinária foi o ministério do apóstolo Paulo. Mas aqui seguindo, a gente tem um segundo diagrama, né? E eu gostaria que você desse uma olhada. Aqui eu tenho um diagrama da primeira e da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essas duas cartas foram escritas em um espaço de curto tempo, né? Paulo escreveu a sua primeira carta, poucos meses depois ele vai escrever a sua segunda carta. Observe aqui que na primeira carta, entre parênteses aí, eu coloquei a palavra terna, porque esta primeira carta é uma carta de um pai amoroso para os seus filhos amados, né? Há muita paixão, há muita emoção, há muito sentimento nesta epístola. Já na segunda epístola, estranhamente, há uma frieza por parte do apóstolo Paulo. A pergunta é o que aconteceu, né, nesses meses que Paulo ele usa um estilo diferente para escrever à mesma igreja, ao mesmo povo. Não é? Algo aconteceu e nós vamos descobrir o que aconteceu. Mas, enfim, nós temos aqui do lado esquerdo deste diagrama um esboço aí da primeira epístola de Paulo. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero me atentar nessa parte aqui. No segundo vídeo, nós vamos falar da segunda carta, e aí nós vamos falar
da parte direita desse slide, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aí, nessa cor aí dourada, né? Que Paulo e os seus auxiliares oraram, né? Pela igreja. Eles sempre oraram pela igreja, né? E sempre pediram a oração da igreja a seu favor. Mas aí Paulo vai começar no primeiro capítulo falando da receptividade que os tessalonicenses tiveram, né? E ao falar dessa receptividade, o apóstolo Paulo vai usar 4 vezes 3 palavras, né? As tríplices palavras. E ele faz isso 4 vezes. A primeira vez que ele usa uma tríplice palavras, é quando ele fala que os tessalonicenses tiveram uma receptividade para com a palavra. Eles não apenas ouviram, escutaram a palavra, mas eles receberam a palavra de Deus, né? Eles, Paulo vai falar da palavra, Paulo vai falar da obra que ele realizou ali entre eles e dos sinais que Deus operou entre eles. Então, o que a gente vê aqui nessa primeira tríplice palavras de Paulo? A gente vê aqui um evangelho pleno, um evangelho que ele não é só de palavra, mas ele é de obra, as obras daqueles que pregam essa palavra, né? Que demonstram, que afirmam essa palavra por meio das suas vidas, né? E Deus também confirmando essa palavra por meio de sinais. Então, há aqui palavra, deve haver palavra. No Evangelho há ensinamento, há pregação, mas o Evangelho ele precisa também ser corroborado, né, com obras que aferem, obras que confirmam que o que nós falamos é de Deus, né? E sempre fé para que Deus confirme também as palavras, os ensinamentos, as pregações por meio de sinais. A segunda tríplice palavras é fé, amor e esperança, né? Não nessa ordem aqui, mas fé, amor e esperança. Fé tem a ver com o passado, porque nós um dia cremos, né? Amor tem a ver com o presente, porque nós andamos em amor para com Deus, para com o nosso semelhante. E esperança, que é algo muito importante que nós haveremos de voltar a falar, porque Paulo volta a falar deste tema, esperança, nos capítulos 4, e também vai falar de esperança na segunda carta a esta mesma igreja, né? Então, fé fala do passado, amor do presente e esperança fala do futuro. Depois ele vai falar da Trindade, Deus, Jesus, o Espírito Santo. E a quarta tríplice palavras que Paulo escreve é a respeito da característica que tem o verdadeiro cristão. E os cristãos de Tessalônica eram verdadeiros cristãos. Olha só, Paulo diz que eles converteram dos ídolos mudos ao Deus vivo. Diz Paulo também que eles passaram a servir este Deus vivo e esperar nele, né? Então isso é algo extraordinário que caracteriza toda a verdadeira igreja, todo verdadeiro cristão. Conversão, serviço e espera. Isso é algo extraordinário. Então Paulo faz isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Paulo passa agora a falar de si, da sua integridade. Observe que no primeiro capítulo, em verde, tá na letra, a letra está na cor verde, Paulo falou da receptividade da igreja, né? Agora Paulo vai falar
da sua integridade, nos capítulos 2 e 3. Por quê? Porque Paulo foi acusado pelos judeus, né? Paulo foi difamado pelos judeus. 9 vezes, você fazendo uma leitura criteriosa dos capítulos 2 e 3, você vai ver que houve 9 acusações contra Paulo. E por que que Paulo fez uma defesa, né, da sua integridade? Por amor a ele mesmo? Por causa do seu orgulho? Muito certamente que não, gente. Paulo entendeu que o diabo ele usa 2 estratégias. A primeira é atacar o mensageiro, porque se o diabo conseguir êxito desqualificando o mensageiro, a sua segunda arma, que é contra-atacar também a mensagem, ele vai obter êxito, não é? Então Paulo ele faz aqui uma defesa da sua integridade por amor ao trabalho que Paulo havia feito entre os tessalonicenses, não é? Paulo vai fazer isso por amor ao evangelho, porque de uma outra forma o seu trabalho cairia em descrédito, né? Então Paulo ele vai fazer uma defesa nos capítulos 2 e no capítulo 3, né? E aí, seguindo, na letra C, nós temos a maturidade da igreja, que o apóstolo Paulo vai falar ou vai descrever essa maturidade de 2 formas. Primeiro, santidade. Segundo, esperança, né? Há muito aqui para ser dito aqui a respeito de santidade, mas a gente vai resumir em 2 questões que Paulo aborda. Paulo aborda a questão no trato, no relacionamento para com as mulheres e trabalho, não é? Trabalho, ou seja, vida moral, não é? E vida secular. E Paulo diz que a santidade ela corre assim de uma forma natural. Olha só, o trato para com as mulheres, nós estamos aqui lembrando aos irmãos que se trata de um povo grego e a moral grego da Grécia era horrível, meus irmãos, né? Os gregos, como escreveu um grego por nome Demóstenes, nesse tempo aqui, este homem ele disse o seguinte, eu quero ler aqui para vocês, tá? Este homem disse o seguinte, olha, nós temos as prostitutas para o nosso prazer, as amantes para nos proporcionar cuidados diários e esposas para nos darem filhos legítimos e para que sejam guardiãs fiéis de nossa casa. Então, assim era a vida grega, né? Eles tinham prostitutas, amantes e esposas. Então, Paulo vai dizer a este povo que outrora era pagão, que não conhecia a palavra, que não conhecia o verdadeiro Deus. Paulo vai introduzir o evangelho neste mundo pagão, neste mundo de trevas espirituais e morais. Ele vai introduzir o evangelho e vai mostrar para essas pessoas que o trato para com as mulheres, né, a vida moral, ela é de suma importância. E também ensinar que o trabalho é algo que dignifica o homem, né? Paulo vai dizer para esses amados irmãos aí que precisam trabalhar, que precisam viver uma vida normal, né? Embora eles estavam muito felizes por crer em Deus e agora que nós entramos na questão da esperança, né? Porque eles tinham uma grande dúvida acerca o que acontece com alguém que
dorme no Senhor, ou seja, alguém que morreu em Cristo Jesus, morreu crente, né? Porque a filosofia grega, na qual eles nasceram nela, foram educados nela, viveram a vida inteira nela, dizia o seguinte: olha só o que os gregos, né? Eles criam. Os gregos, eles tinham assim uma frase muito interessante acerca da vida. Eles diziam: quando o homem morre, não há ressurreição. Outra, há esperança para os vivos, mas para os mortos não. Ainda outra, quando o último suspiro é dado, uma noite perpétua chega para um sono eterno. Né? Então, assim, os gregos não tinham esperança alguma a respeito de ressurreição. E o apóstolo Paulo, quando estava ali com eles, havia falado, mas ainda assim ele volta a esse tema quando ele escreve a sua carta. Ele vai dizer que os que dormem em Cristo, os que estão vivos, não vão preceder os que dormem. Pelo contrário, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aqueles que estão dormindo, eles serão ressuscitados, né? E vão encontrar com o Senhor primeiro do que aqueles que estão vivos. E os que estão vivos serão transformados, arrebatados, né? Terão corpos espirituais e também vão encontrar com o Senhor, né? Então Paulo vai falar dessa esperança, que é algo importantíssimo, irmãos. A esperança é chamada na carta aos Hebreus de âncora da alma, ou seja, é aquilo que dá firmeza ao navio, né? As ondas, as correntes marítimas não podem demover a nau do seu lugar. Da mesma forma, nada consegue demover-nos do nosso lugar se nós temos esperança no arrebatamento, se nós temos esperança na vida futura, se nós temos esperança na segunda vinda de Cristo, porque o problema da igreja de Tessalônica é o mesmo problema das igrejas de hoje. Às vezes tem fé, às vezes tem amor, mas não tem tanta esperança. Hoje não se fala tanto do futuro da igreja, não se prega, não se ensina muito sobre escatologia, arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo, e são doutrinas essenciais, importantíssimas para a vida da igreja, não é? E aí Paulo, no final da carta, vai falar sobre líderes, sobre membros, lembrando que a democracia grega, ela era forte, e a fraqueza da democracia é fazer com que os liderados percam o respeito pelos líderes. Então, Paulo vai dizer aos romanos para que haja respeito, haja consideração, né, por parte dos membros para com os seus líderes, né, que os obedeçam, que os respeitem, que os tenham na conta de homens de Deus que eles são, né? Aí Paulo vai falar da Trindade novamente, o Espírito Santo, para não extinguir o Espírito, né? Para não desprezar as profecias, embora a gente sabe que profecia parece que virou algo tão vulgar, né? Se vulgarizou em alguns ambientes, em alguns lugares, e muitas vezes é um instrumento para poder manipular a vida das pessoas, dizer aonde elas têm que ir ou não, com quem tem que casar ou não, não é? Mas Paulo diz o seguinte: olha, irmão, as coisas de Deus, elas são verdadeiras, as coisas de Deus são importantes, são reais, e a gente precisa analisar tudo e reter o bem. Paulo vai dizer isso, e essa palavra reter é coar. Coar. Qual que é a peneira que nós usamos para coar profecias? É a Bíblia.
É a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das profecias. A palavra de Deus tem o poder de dizer se a profecia é verdade ou não, não é? Então, aqui está a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Sem dúvida nenhuma, uma ótima carta. Deus abençoe a todos.